journey through what life can bring, a place and time for everything. A day of hope, a year of fears, 1,000 smiles, a million tears. Our paths were meant to cross, and I couldn't forget you, no matter what the cost. We both had to see this through. Bom dia a todos. Podem se sentar, por favor. Queremos chamar os nossos presentes bem-vindos nessa manhã. Nós estamos aqui para um momento todo especial, marcante por isso, na vida dessas duas pessoas a quem nós queremos tão bem, amamos, temos um carinho muito profundo nos nossos corações. E na vida deles não seria tão legal, tão bonito, não seria tão completo e verdadeiro um momento como esse sem a presença de cada um de vocês, sem a presença de cada um de nós. Por isso, sintam-se muito amados também em estarem aqui, em participarem desse momento todo marcante na vida desse casal tão bonito que a gente ama tanto. Sejam de maneira muito especial, vocês dois noivos, muito bem-vindos a esse nosso momento. Nós vamos iniciar esse nosso momento fazendo a invocação. Em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Meus queridos noivos, esse é o dia de vocês, dia tão bonito e que vocês desejaram, almejaram tanto. E o pastor quer nesse momento dar algumas palavras para vocês, ok? Palavras muito breves, mas muito profundas e de grande importância para esse nosso momento aqui e para essa nova fase da vida que segue daqui em diante também. Deus, o nosso Senhor, em sua bondade, em sua graça e em seu amor, criou vocês um para o outro e os une no casamento. Deus promete também abençoar o casamento e abençoará também a união de vocês por isso. Sob a bênção de Deus, o casamento honra ao Senhor e alegra os filhos de Deus. No entanto, desde o princípio, desde o primeiro casal, Adão e Eva, houve desobediência ao Criador. O casamento sofre crises e amarguras, e o diabo, então, procura também desunir aquilo que Deus uniu desde aquele momento lá atrás. Mas Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, providenciou o meio para que também marido e mulher possam viver conciliados. Portanto, quando o mal bater à porta de vocês, ou quando o amor esmorecer, cheguem a Deus em oração. Busquem orientação e consolo na palavra dele e perdoem um ao outro como Deus também perdoa diariamente vocês.
Vocês estão aqui presentes para que a sua união seja consagrada pela Igreja de Cristo. Estando cientes de que o Senhor os uniu e que vocês querem esta união, peço que vocês prestem bastante atenção naquilo que se segue a partir de agora, na nossa meditação também na Palavra de Deus, quando Deus quer, de maneira muito especial, naquele texto que vocês escolheram, falar ao coração de cada um de vocês. Nós vamos, assim como nós estamos, falar com Deus em oração. Amoroso Deus, nosso bondoso Pai, Tu criaste o ser humano parecido contigo, perfeito em santidade, também em amor e justiça. Mas um dia homem e mulher pecaram e se afastaram de Ti. Com o pecado perderam a perfeição e a capacidade de serem justos e santos. Agora o ser humano não consegue mais amar como Tu amas, ó Deus. O pecado também afetou o casamento e por isso a família. Tu, porém, instituíste o casamento para o Teu louvor e para a alegria dos Teus filhos. E não os abandonas num momento e num estado tão sagrado como este. Nós te pedimos que abençoes a todos os casais aqui presentes hoje, especialmente a este casal, Juan e Liana, teus filhos, que hoje pedem também a tua bênção para a sua união conjugal. Em nome e por amor de Jesus, nosso Senhor. Amém. Muito bem, o texto bíblico que vocês escolheram para este momento, ele é o texto lá de Colossenses, certo? Texto muito bonito, muito interessante também. Nós queremos ler ele e nós vamos meditar também sobre este texto nos momentos que seguem. Logo depois também cantarmos um hino, que será tocado então pelo irmão da noiva, o nosso irmão Augusto. Está escrito em Colossenses 3, versículo 14, texto desta união matrimonial. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Vamos conversar um pouquinho sobre esse texto, mas vamos cantar primeiro um hino. Os nossos irmãos que estão sentados às mesas, eles têm em cima das suas mesas hinários. São esses livrinhos, esses livretos que estão aí sobre as mesas. O hino que nós queremos cantar, primeiramente, chama-se Livres para Servir. É o hino 77. Aqueles irmãos que conhecerem podem cantar juntos e acompanhar. Hino 77, número 77.
Muito bem. Novamente, nos diz o pastor Paulo: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Deus nos abençoe nessas palavras. Amém. Meus caros noivos, esse é o momento de vocês, por isso o pastor fala diretamente para vocês nesse momento. Que escolha interessante quando o pastor pediu lá, há algumas semanas atrás, escolha um texto bíblico para guiar a vida de vocês, o matrimônio de vocês. E quando os dias mais escuros, nublados vierem, vocês vão olhar para esse texto, né? Vão sempre retornar a esse texto e ele vai ser fonte de luz para vocês, né? Para guiar vocês em meio também aos dias um pouco mais escuros. E o casamento também tem eles, né? O pecado permeia todas as relações, todos os âmbitos da vida humana, e com o casamento não seria diferente, né? Então, vocês escolheram daí esse texto naquela ocasião, né? E veio então para o pastor esse texto de Colossenses capítulo 3, que fala do amor como vínculo da perfeição. O pastor achou bastante curiosa essa escolha, porque o casamento é feito, ou ele acontece entre duas pessoas, certo? Acontece entre o homem e sua mulher, né? O noivo e a noiva se aproximam do altar de Deus em momentos como esse para se casarem ou receberem a bênção matrimonial, certo? Então o casamento, nós concordamos aqui que acontece entre duas pessoas, homem e mulher. Deixa o homem, pai e mãe, e se une então com a sua esposa, tornando-se com ela uma só carne. Essas são palavras do Salvador, né? Muito bem, então esse momento é um momento de vocês. Um momento de vocês dois. Mas quando vocês escolheram esse texto, vocês disseram para mim, naquele momento, que vocês estão trazendo um terceiro elemento para esta união. E talvez nem vocês se deram por conta disso, né? Casamento acontece entre duas pessoas, mas vocês trouxeram um terceiro elemento aqui para esse momento nosso, ao escolher esse texto. E aí alguém pode se perguntar, mas como assim, pastor? Por que isso, né? Está parecendo muito pós-modernidade, né? Pós-modernidade já não é mais casal, já existem outros que se reúnem, se juntam para se casarem juntos, e é uma coisa meio estranha, né? Não é o que Deus instituiu. Mas vocês trouxeram um terceiro elemento aqui para este casamento, para esta união, né? E vocês estão se unindo junto com esse terceiro elemento agora. Como isso? Por que isso? Nós já aprendemos durante a nossa caminhada cristã que dentro da palavra de Deus, as palavras, de maneira isolada, agora falando, elas têm sentidos diversos, né? E existem enormes coisas dentro de uma palavra muitas vezes, né? Na palavra de Deus é assim. Por isso a gente sempre, quando lê a palavra de Deus, precisamos lê-la com calma, para pegar todas as pérolas debaixo das pedras, por assim dizer. Senão nós passamos direto por cima delas e vamos embora e elas ficam para trás. E esse texto que vocês escolheram de maneira especial, um versículo pequenininho, uma frase só com início, meio e fim, mas tem muita coisa sendo dita aqui dentro, pelo apóstolo Paulo. Essa é uma série de recomendações que ele vem dando, né, para aqueles que vivem em comunhão. Olhem que interessante, nada mais próprio para esse momento do que uma série de recomendações para aqueles que querem viver em comunhão, não é mesmo? E esse texto em especial, ele está falando de uma pessoa em especial. É o terceiro elemento que vocês acabaram trazendo aqui para esta união de vocês ao escolherem esse texto. De novo, acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Vamos começar falando de amor. Quem é amor aqui? Amor aqui é uma pessoa, não é um sentimento. Paulo não está falando de uma emoção que brota dentro de nós, mas de uma pessoa em específico. Esse é o amor que ele está trazendo aqui. Nós já aprendemos que na Bíblia existem pelo menos 3 palavras para amor, certo? E cada uma delas fala de um amor em especial, de uma relação, de um momento da vida em especial. Quando a gente traduz os textos originais, no português a gente só tem uma palavra para amor. Então tudo aquilo, toda aquela mensagem riquíssima que está lá no texto original acaba meio que se perdendo um pouquinho na tradução, certo? A Bíblia fala de um amor que une homem e mulher. E esse termo lá no grego,
que é a língua original do Novo Testamento, no qual ele foi escrito, é o amor eros. Esse é o termo lá. Eros é o amor que o homem só sente pela sua esposa e a sua esposa só sente pelo seu marido. Esse é o amor eros. É o amor que une homem e mulher. Não é o amor, por exemplo, que o pai tem pelos seus filhos, ou que os filhos têm pelos seus pais, ou que eu sinto por vocês, por exemplo. Isso já é outro amor, mas a Bíblia também fala dele. Então o primeiro amor é o amor eros, é o amor que une homem e mulher. A Bíblia também fala de um outro amor, que trata de uma outra relação, que é a relação de irmãos. E esse amor lá no grego, lá no texto original, ele se chama filia. Esse é o termo que é usado lá. O amor filia. Esse amor filia é o amor filial. É o amor fraterno, o amor que eu sinto por vocês e que vocês também têm por mim. Esse não é o amor que une homem e mulher. Sempre que a Bíblia vai falar desta união, ela vai usar o amor eros. Sempre é assim. Mas quando ela fala do amor dos irmãos, o amor mútuo, sempre é o amor filia que aparece. Não é usado o termo eros, por exemplo, ele não entra, porque não é disso que se está falando. Então, o amor eros, homem e mulher são unidos ali. É o amor que um sente pelo outro naquela relação. O amor filia é o amor fraternal, que nós temos uns pelos outros como irmãos. E existe um terceiro amor ainda que a Bíblia fala, e esse a Bíblia não atribui ao ser humano. Sempre que é falado do amor humano como sentimento, como vínculo dentro das relações, seja marido e mulher ou seja relação fraterna entre irmãos, a Bíblia não usa esse termo. Esse termo de amor, que é traduzido também por amor, ele só é usado para falar de Deus. Interessante, né? É um amor que sempre é atribuído a Deus. E o termo original para esse amor é agape. Esse é o amor que vem de Deus. Ele não é o amor eros. Deus não sente esse amor pela gente. Também não é o amor filia. Deus também não sente esse amor pela gente. O amor de Deus é o amor agape. E é esse termo que aparece aqui hoje. É o mesmo termo que corre lá em 1 Coríntios 13. A gente conhece muito bem aquele texto, né? É o hino, também um texto de Paulo, né? Um hino de Paulo falando sobre o amor. O amor tudo sofre, tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Não é invejoso, não é impaciente, não é orgulhoso. A gente conhece bem o texto, né? Lá em 1 Coríntios 13, sempre que aparece a palavra amor lá, é a palavra agape. O Paulo ali não está falando, por mais que aquele texto também seja muitas vezes trazido para casamentos, o Paulo não está falando de relações humanas ali. Ele está falando do amor que vem de Deus. É o amor de Deus que está ali. É o amor de Deus que tudo suporta, que tudo espera, que não é ciumento. O nosso amor é ciumento, a gente sente ciúmes uns pelos outros. O nosso amor é orgulhoso muitas vezes. Aquele amor que está falando lá é o amor agape, é o amor próprio que Deus sente por nós. Por isso aquele amor lá em 1 Coríntios 13 é um amor totalmente diferente. E por isso a gente acha tão bonito aquele texto. E de fato ele é belíssimo, porque fala do amor de Deus por nós. É o amor agape. Agora, uma dica para vocês. Abram 1 Coríntios 13 quando chegarem em casa e substituam a palavra amor toda vez que ela aparece naquele texto e coloquem a palavra Cristo ali. Porque se esse é o amor que só Deus sente por nós, que só Deus consegue desenvolver, então a gente pode trocar, tirar esse amor e colocar o nome do próprio Cristo ali, porque o amor de Deus se manifesta personificado em Cristo. Cristo é o agape, Cristo é o amor de Deus. É por meio e através de Cristo que Deus ama o mundo. Ora, Deus amou o mundo de tal maneira que deu Cristo, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna, né? Experimentem fazer isso. Tirem a palavra amor de 1 Coríntios 13 e substituam por Cristo, né? Cristo não é ciumento, Cristo tudo suporta, Cristo não é invejoso, né? Substituam, experimentem, né? Cristo é o agape de Deus. Esse é o terceiro elemento que vocês estão trazendo para essa união, porque a palavra amor que aparece aqui não é a palavra eros, não é a palavra filia, é a palavra agape. Por isso está escrito, acima de tudo, porém, esteja o amor. E a gente pode substituir aqui também, né? Acima de tudo isto, porém, esteja Cristo, que é o vínculo da perfeição. Olhem que interessante, vocês estão se casando ou recebendo a bênção matrimonial no dia de hoje. E vocês estão trazendo para esse momento de vocês e para se casar com vocês e para seguir a vida de vocês um terceiro elemento. E esse elemento é o próprio Cristo.
Na escolha desse texto, vocês estão dizendo, acima de tudo, entre nós, esteja Cristo, porque Ele é o vínculo da perfeição. Que legal, né? O agape segue com vocês, e o agape é Cristo. E sem Ele não tem vínculo. Sem Ele, qualquer vínculo é muito fraco, muito frágil. Vamos falar de vínculo. O que é vínculo? Vínculo é aquilo que une duas coisas, né? Vínculo é como o elo de uma corrente. Une algo que está para trás, algo que está para frente, né? Une duas partes, isso é vínculo, né? Quando eu dobro uma folha, por exemplo, como eu estou fazendo aqui nesse momento, ficou horrível essa dobra, tudo bem. Estou fazendo com uma mão só, né? A gente tem duas partes iguais. Na verdade era para ser iguais, mas não está bem iguais, né? Imagine que estejam iguais. A gente tem duas partes aqui nessa folha, né? O que é o vínculo aqui? O que é o vínculo nessa folha? Vínculo é justamente essa parte aqui do meio, ó, esse risco que se formou com a dobra. A gente chama ele de vinco também, né? Vamos vincar esta folha. A gente faz assim com ela, né? Passa a mão e daí nós vincamos. Isso é o vínculo. Vínculo é aquilo que une duas partes, né? Duas partes iguais. Isso é o vínculo. Os casamentos jovens hoje em dia, eles têm durado muito pouco, se vocês repararem. E aí a gente sempre se pergunta o que falta para os jovens, né? Por que eles se separam tão facilmente? Vocês dois são jovens. Às vezes não falta. Às vezes o vínculo que une eles é muito fraco, muito frágil. O elo da corrente, ele está já quebrado ao iniciar. O vínculo deles é fraco, né? A gente precisa de um vínculo forte. Como é que a gente descobre que vínculo que é forte? Bem, vocês descobriram no escavar do texto bíblico, né? Quando vocês pegaram esse texto bíblico, vocês descobriram qual vínculo consegue manter vocês, é forte o suficiente para unir as duas partes até o final da vida, como Deus deseja, né? E o vínculo que vocês escolheram para unir vocês é o melhor possível, é o único possível para uma relação humana tão íntima como essa do casamento, onde dois seres humanos vão ter que conviver de maneira tão íntima, próximos um do outro. Eles precisam do melhor vínculo por isso. E esse vínculo é Cristo. Ele é o vínculo da perfeição, diz o texto de vocês. Por isso não se esqueçam, vocês não estão se casando sozinhos só entre vocês dois hoje. Vocês trouxeram o agape, vocês trouxeram Cristo, o vínculo mais forte que existe para o casamento de vocês. Quando os dias difíceis vierem, lembrem-se que o vínculo não é frágil, ele não arrebenta fácil. Se apeguem ao vínculo, se ajoelhem diante dele, peçam a ele que fortaleça ainda mais a união de vocês. E vocês serão bem-sucedidos. Vocês vão crescer cada vez mais como marido e mulher. Acima de tudo, Juan e Eliana, esteja o amor que é Cristo, porque ele é o vínculo da perfeição da união de vocês hoje. Ok? E para encerrar esse momento, não irmos tão longe, eu quero propor uma pequena brincadeira aqui com vocês, fica como reflexão também. Nós temos aí, do outro lado do mundo, o maior prédio do mundo. Vocês sabem qual é o maior prédio do mundo? Alguém aqui sabe qual é o maior prédio do mundo? O maior prédio do mundo fica em Dubai, nos Emirados Árabes. Bom, não podia ser diferente, né? Lá em Dubai existe um prédio de 830 metros de altura, quase 1 quilômetro, imaginem isso. 160 andares tem aquele prédio. 58 elevadores para dar conta disso tudo. Quase 1 quilômetro de altura. Todo o espaço aéreo de Dubai precisou ser mudado, precisou ser alterado por causa da construção desse prédio, diante da altura dele, né? Como é que se constrói, como é que a engenharia humana consegue chegar a patamares tão altos assim, né? Isso é uma coisa extraordinária, né? Burj Khalifa é o nome desse prédio. O que eu tenho aqui diante de vocês? Vocês conseguem ver isso aqui? O que vocês imaginam que seja isso? Areia? Areia colorida. Muito bem. Como é que se constroem prédios? Para construir um prédio de
quase 1 quilômetro de altura, você precisa de um elemento bem básico. E por mais que ele esteja lá do outro lado do mundo, esse prédio, o Burj Khalifa, o elemento que constrói ele está aqui na nossa frente agora, né? É preciso isso aqui para construir um prédio de 1 quilômetro de altura, né? É preciso areia. Isso é areia, tá, gente? Colorida, mas é areia. A areia ela é muito importante na construção. Toda construção, para ser bem sucedida, em termos de engenharia, ela precisa ter areia, né? E essas areias aqui hoje, Rô, Eliana, elas representam vocês, né? A partir de hoje, no casamento, na união matrimonial de vocês, vocês começam a construir o Burj Khalifa de vocês. Quantos andares vai ter essa edificação? A Liana pergunta para o Juan. E o Juan diz, eu não sei. Vamos começar com a base, né? Adiante a gente vai vendo quantos andares a gente consegue levantar. Mas para isso é preciso vocês estarem unidos, né? É preciso que vocês estejam juntos. A areia sozinha ela não constrói prédios. Ela é imprescindível para levantar edifícios, mas ela não é usada só, né? A areia ela precisa ser misturada com outras coisas. E a areia hoje, ela é vocês, aqui nesse momento. Quem é azul, quem é branco, aí vocês podem decidir. Eu não consegui achar rosa e existe toda também um politicamente correto aí de azul e rosa que eu também prefiro nem entrar em detalhe, né? Então a areia ela é misturada com outras coisas e no meio dessa mistura ela constrói prédios. E constrói prédios mais altos até que o Burj Khalifa. Ele está lá no Guinness como o mais alto do mundo, mas é possível construir mais alto que isso, tá bom? Mas para isso vocês precisam estar unidos com outras coisas. O que mais vai numa massa de construção? Vocês sabem? O que mais vai? Cimento e água, né? São coisas imprescindíveis, Augusto, para se construir bem uma casa, né? Cimento e água. A gente pode dizer assim, a água, ela é o amor que vocês têm um pelo outro. Ele é necessário. Se não tiver, não levanta o prédio, né? Não levanta, é preciso ter a água. E o que seria o cimento aqui? O cimento é aquilo que dá firmeza, é aquilo que concede solidez, né? É aquilo que dá vínculo, porque se você colocar só água aqui, ainda vai continuar assim, ó, né? Em pedaços mais brutos, mas ainda vai continuar esfarelando assim. Vocês precisam de algo que faça vínculo aqui dentro, e esse vínculo é o cimento, né? Então, tendo isso, vocês conseguem construir os Burj Khalifas da vida de vocês a partir de hoje, tá bom? Mas vocês precisam estar juntos assim, ó. Vocês acham que tem condições de separar isso aqui agora? Hein? Antes vocês eram assim, ó. Vocês eram cada um por si só e a gente vai viver assim, né? Mas aí a partir de hoje vocês se misturaram assim. Vocês acham que tem condições de separar isso aqui? É difícil, né? Então, quando a Liana olhar para você, Juan, louca da vida porque você largou a toalha molhada em cima da cama. Eita, esse é um gatilho dos mais... Então você vai dizer assim para ela, ó Liana, isso aqui vai vir aqui dentro depois, tá? Vai ficar lá em cima do rack da sala, ou sei lá onde vocês vão colocar, né? Quando ela estiver louca da vida com você, aí ela estiver assim, querendo te ver bem longe dela naquele momento, naquele dia, aí você vai lá na sala, vai pegar a garrafa e vai dizer assim, ó Liana, tem como separar? Não. Ó Liana, não tem condições de separar não, Liana, não vai dar. É isso aí, não tem mais o que fazer não. Tá bom? E a mesma coisa, Liana, quando o Juan, né, ou vice-versa, né, quando vocês sempre, durante esse momento da vida de vocês que começa agora, vocês estiverem chateados um com o outro, bravos um com o outro, loucos da vida um com o outro, vocês sempre vão olhar para isso aqui e vão dizer assim, nós estamos juntos. Nós decidimos, com o vínculo, construir algo grandioso juntos. E por isso nós não vamos nos separar, não tem mais como separar, não tem mais como viver assim, olha. Já era. Agora já era, agora misturou e não tem como mais, não tem o que fazer, né? Nós estamos juntos nessa. Tá bom? O pastor vai deixar isso aqui com vocês levam para casa, né? Coloquem lá num lugar bem visível, tá? Bem visível mesmo. Sempre que vocês se chatearem um com o outro, apontem assim, ó, tá vendo aquilo lá, em cima do rack,
né? Tamo junto nessa. E tamo junto e não largo, né? Que o vínculo, por isso, o cimento da construção de vocês, que é Cristo, seja e continue sendo forte nos corações de vocês, para manter vocês sempre assim. Porque é assim que a gente quer ver vocês construírem os monumentos deslumbrantes diante dos nossos olhos também. Deus abençoe vocês. Amém. Vamos cantar mais um hino? Logo mais, as alianças vão ser trazidas ao altar. Então nós vamos cantar o hino que está aí nos cancioneiros de vocês, de número 137, ok? Hino 137. Como é bonito o Senhor. Muito bem, vou pedir então à madrinha Jennifer que se aproxime também do altar, trazendo consigo as alianças para os noivos fazerem os seus votos, esse momento que é tão bonito. Muito obrigado, Jennifer. Muito bem, o dar e o receber de alianças, ele é símbolo e prova do amor e da fidelidade que os noivos têm um pelo outro. É prova também do amor que Deus tem para com os noivos, para com os seus filhos que entram agora nessa união que Ele abençoa. A aliança não tem começo e não tem fim, e por isso ela foi escolhida também pela Igreja Cristã para ser trocada pelo outro, como prova do amor que não tem começo e também não tem fim. Então, o noivo então pode fazer os seus votos para a noiva, assim como ele melhor desejar nesse momento. Liana, quero começar os meus votos agradecendo. Agradecendo a todos vocês que estão aqui de testemunha. Agradecendo ao pastor Rodrigo, que guia essa cerimônia. E agradecendo a todos que apoiaram o nosso relacionamento. Mas eu queria fazer um agradecimento especial ao tempo. O tempo foi nosso maior aliado.
Temos nossas divergências, mas certamente concordamos mais que discordamos. E uma das coisas que concordamos é sobre como um relacionamento deve ser nutrido ao longo do tempo. Quando te conheci, logo vi que você tinha a maturidade de entender que o tempo revela a verdadeira faceta de um relacionamento. Por isso passamos tanto tempo antes de engatar um namoro, nos conhecendo. Então não posso deixar de agradecer ao tempo. Ele me revelou o quanto você é sábia, agradável, amorosa, resiliente e principalmente revelou que nós dois olhamos na mesma direção. E meu Deus, a cada dia que passa, você fica mais linda. Obrigado, tempo. O tempo também revelou sua admirável família. Até porque, como dizem, quando você se casa com sua esposa, você se casa com a família da sua esposa. Além do tempo, tenho que agradecer ao senhor Clóvis e dona Silvânia pela educação que deram para você. Educação é uma palavra que combina com você. O tempo me deu certezas em relação a você, Liana. Quando eu te pedi em namoro, eu tinha certeza absoluta que eu ia casar com você. Que eu queria chegar até esse dia e te dizer essas coisas. Para dizer que eu vou te amar pelo resto dos meus dias, dos nossos dias. Que prometo cuidar de você, te proteger e nutrir o nosso amor diariamente. Obrigado, tempo, por ter sido meio para que aquela conversa no Vascão, na UFPB, se tornasse hoje. Deus, muito obrigado por ter criado o tempo. Diante de tanta coisa, para agradecer, receba esta aliança como símbolo da nossa promessa de amor e fidelidade. Obrigada. É grande. Juan, se no dia que a gente se conheceu, alguém me dissesse: tá vendo aquele menino ali? Aquele ali, o roqueiro, com aquele cabelão, precisando de uma hidratação? Você vai casar com ele. Eu jamais acreditaria. Porque à primeira vista, a gente não tinha nada em comum. Mas em pouco tempo de conversa naquele dia, no Vascão, aconteceu algo. Começou a nascer algo que nos trouxe até aqui. O amor. Primeiro sua amiga, depois sua namorada, depois sua noiva. Em cada fase dessa, eu te amei e fui apaixonado por você. Senti orgulho e admiração por cada conquista e vitória. E sempre ficava cheia de certeza de que queria passar o resto da vida com você. Porque a cada vitória e conquista, você me dizia: é pela gente, pelo nosso futuro e pela nossa família. E nos momentos difíceis, lá estava você, sendo a minha rocha, sendo meus pés e mãos, e me dizendo que Deus estava no controle de tudo. E tantas outras coisas que você já fez por mim, me fizeram e fazem também ter a certeza de que é com você que eu quero ficar até o fim dos meus dias.
Que bom que Deus uniu naquele dia. O único fator que tínhamos em comum naquele momento era Deus e o nosso amor por Ele. E isso bastou. Não há nada mais grandioso do que isso. E a partir de hoje, vamos ter mais coisas em comum ainda. A nossa vida em comum. Estou muito feliz e animada para começarmos a nossa vida a dois. Te prometo cuidar, amparar, irritar, teimar um pouco, fazer suas comidas preferidas, orar, ser fiel, te levar para lugares que às vezes você não vai querer ir, tipo a padaria. Enfim, prometo ser uma boa esposa e futuramente uma boa mãe. E sempre pedirei para Deus me ajudar e me capacitar cada vez mais para isto. E que venha a nossa vida a dois e a nossa família. Eu tenho que ler. Portanto, recebe esta aliança como símbolo da nossa promessa de amor e fidelidade. Muito bem, emocionante esse momento. Seja, portanto, dar e o receber das alianças um símbolo visível e permanente de tudo o que vocês, com amor e com sinceridade, como esposo e esposa, procurarão cultivar também em dias bons e maus. Sejam estas alianças também lembretes das virtudes cristãs que vocês desejam que façam parte desta nova etapa das suas vidas. Que o bom Deus os acompanhe, por isso, com suas bênçãos, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Esta cerimônia matrimonial está sendo feita, executada com fins de efeito civil. Por isso os noivos agora querem também assinar os nossos documentos cíveis como protocolo de união matrimonial. Esse é um momento muito bonito, muito significativo quando diante da sociedade nós também nos declaramos casados. Nós vamos assinar os papéis. E logo mais os padrinhos, aqueles que nos são por testemunhas, irão também assinar. Muito bem, essa é a primeira parte. Tem muito mais folha para assinar ainda, mas por enquanto é só essa, ok? Eu peço que vocês respondam então agora essa pergunta que eu quero fazer para vocês e que respondam com espontaneidade, né? Em alto e bom tom, por favor, mas com espontaneidade e muito amor no coração. Juan Alves Apolinário, você recebe a Liana Coliselli para ser sua esposa e com ela viver conforme o mandamento de Deus e promete ser-lhe fiel, amando, consolando, respeitando, honrando e perdoando em qualquer circunstância da vida enquanto vocês viverem? Então responda dizendo: sim, eu recebo. Liana Coliselli, você recebe ao Juan Alves Apolinário para ser seu marido e com ele viver conforme o mandamento de Deus e promete também ser-lhe fiel, amando, consolando, respeitando, honrando e perdoando em qualquer circunstância da vida enquanto vocês viverem? Então responda dizendo: sim, eu recebo. Muito bem. Como autoridade eclesiástica e também civil, conclamado a este momento, eu os declaro então marido e mulher. Antes daquele momento tão bonito e tão esperado, vocês vão terminar agora assinando a segunda parte e aí não tem mais volta.
Muito bem. Este documento ele permanece aqui em cima desta mesa como prova da união civil destes dois cidadãos brasileiros, né, diante da sociedade brasileira e também diante de Deus. Visto que Juan e Liana consentiram livremente em se casarem, assim declararam também na presença de Deus e destas testemunhas, eu os declaro, portanto, segundo e de acordo com as nossas leis de nosso país, marido e mulher, e os abençoo nesta união, em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Muito bem. Juan, por favor, pode beijar a noiva. Uhul! Troca de maquiagem. Mais um, mais um. Uhul! Muito bem. Vamos, assim como estamos, falar com Deus em oração? Amado Pai, que unes homem e mulher no sagrado estado do matrimônio, concede ao Juan e à Liana a graça de nele viverem de acordo com a Tua vontade, ó Deus. Dá-lhes a força necessária para crescerem em fidelidade e amor a Ti e também um para com o outro. Lembra-os de sempre buscarem apoio e defesa junto a Ti nas horas difíceis. Ajuda-os a caminhar nesta vida em comunhão com o Teu povo escolhido e servir um ao outro em amor. Assim receberão continuamente as coisas boas que Tu colocas à disposição dos Teus filhos. Por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor. Esse nosso primeiro momento de celebração matrimonial chega agora ao fim. E nós queremos partir também para celebrar agora, comemorar agora também junto com os noivos, né? Agora marido e mulher. E por isso nós temos também a liberdade de nos aproximar logo mais também e parabenizá-los por esse momento tão belo, né? Tão significativo na vida deles e dessa nova caminhada que começa daqui em diante. Por isso, meus parabéns, Juan, meus parabéns, Liana, vocês estão oficialmente casados. Salva de palmas para eles. É praxe da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, sempre que homem e mulher, membros desta igreja, reúnem-se em casamento, nós então outorguemos a eles o certificado matrimonial. E aqui está também o certificado de vocês, do vosso casamento, devidamente assinado pelo pastor Rodrigo. Muito bem, nós continuamos agora com... Ok, os cumprimentos logo mais. Então, queria agradecer a todo mundo que pode estar presente com a gente, né, Juan e eu. De forma assim, né, virtual, mas a gente fez muita questão de vocês poderem, de alguma forma, estarem próximos da gente, porque vocês significam muito para nós. Então, eu queria mandar um beijo, um beijo e um abraço para o meu pai e para minha mãe. Queria muito que vocês estivessem aqui. E a gente sabe, né, esse ano veio essa pandemia e atrapalhou um pouco nossos planos, mas eu queria agradecer muito todo o apoio de vocês, porque sem o apoio de vocês, isso não, né, isso não teria acontecido. Então, muito obrigada. Quando vocês chegarem, a gente comemora juntos. Quero mandar um abraço bem grande para o meu avô e para minha avó, que também estão longe, mas estão perto aqui no coração. E a toda a minha família também, meus tios, minhas tias, minhas madrinhas, minhas primas, os meus primos, todo mundo. Um beijo muito grande. Eu estou
pensando muito em vocês. Depois a gente se conversa, se fala. Também a toda a família do Juan, eu deixo um abraço. Eu sei que já ele vai falar também. Eu deixo um abraço para vocês. A gente vai sim comemorar juntos quando isso tudo passar e for seguro para todo mundo. E também para todos os nossos amigos que não puderam estar aqui hoje, mas que estão conosco mesmo à distância. A gente quer agradecer todas as mensagens, todo o carinho que a gente recebeu. A gente ficou muito feliz, muito emocionado. Então, um beijo. Mandem fotos se vocês estiverem vendo aqui, que depois a gente vai olhar e vai saber que vocês estavam com a gente vai ficar muito, muito feliz. Juan, tô casada. Eu queria dizer a mesma coisa que a Eliana disse. E que também queria muito que vocês estivessem todos aqui. A minha família, meu pai, minha mãe, obviamente a família de Eliana, todo mundo, mas infelizmente não deu. Mas agradeço demais o carinho de todos vocês, mesmo à distância. Então é isso, Eliana já falou tudo. Muito obrigado por tudo. Vocês moram no nosso coração. Vocês fazem parte da nossa história. Muito bem, noivos. Parabéns mais uma vez. Obrigado muito ao pessoal que de casa também nos acompanha aqui nesse momento. Nós estamos por vocês, né? Felicidades, as bênçãos de Deus e que Cristo, que acompanha vocês, o Agape, né? Que vocês trouxeram para junto desse momento e querem levar também para toda a vida de vocês, fortaleça sempre esse amor que vocês sentem um pelo outro e declararam aqui diante de Deus e destas testemunhas também. Parabéns. Without this feeling, and the sky is gray. It's raining in the desert, I heard it on the news. The sun won't leave his side no more since I'm not there with you. I pick you up with flowers, roses, red or blue. A mattress and a table just for two. A table just for two. It's only me and you. I'll stay here forever, I promise that it's true. A table just for two. It's only me and you. I can make you breakfast. You could be my la 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 la. You don't need a million reasons to smile without a reason. I've got one way to stay. It's always the perfect season to never stop believing. Love works in mysterious ways. It's raining in the desert, I heard it on the news. The sun won't leave his side no more since I'm not there with you. I pick you up with flowers, roses, red or blue. A mattress and a table just for two. A table just for two. It's only me and you. I'll stay here forever, I promise that it's true. A table just for two. It's only me and you. I could make you breakfast when you could be my use. Four walls without your laughter, a book with empty chapters, a dog without a play. And tell me what is the meaning of life without this feeling, and the sky is gray. It's raining in the desert, I heard it on the news. The sun won't leave his side no more since I'm not there with you. I
I'll pick you up with flowers, roses, red or blue, a mattress and a table just for two. A table just for two. It's only me and you. I'll stay here forever, I promise that it's true. A table just for two.